Fala pessoal, tudo certo? Hoje, dia de hoje, eu vou te falar algumas coisas dessa Pachaque. Então, eu tô falando a verdade que aconteceu e foi muito a bagunça enorme. Lembram que disse a bagunça enorme que eu fiz? Mas foi aí que foi tão bom assim. E eu pensei, será que isso é a verdade? Sim. E aí, isso aconteceria isso comigo? Então vamos. Quando a gente estava brincando juntos na rua, a minha mãe disse pra gente brincar na rua, né? E todo mundo tava brincando com a rua. Mas foi aí que se deu muito diferente. Então, sabia que isso não aconteceria? Elas também podem dar algumas emergências que não era tão boa. E também era muito horror, tá, gente? Eu senti triste que tinha uma bagunça. Quando a gente estava divertindo juntos e depois não sei o que aconteceu, mas foi aí que isso não deu um... sabe? Porque a gente tava divertindo, eu tava indo de bicicleta com meu pai, mas eu tinha medo de ser atropelada. Então, meu papai disse, vai agora. E eu, não quero. Eu tenho medo de ser atropelada. Mas, isso já aconteceu comigo. Lembram que eu disse? Sentia tristeza, mas eu não sei quando eu tô boa. E foi aí que deu algumas inocências, né? Que tinha um carro, né? E depois eu voltei na minha casa, né? Mas o carro já tava bonzinho, não aconteceu nada. Mas eu estava assustada, né? E mais uma frase, eu peguei algumas coisas para minha ideia, né? Que vai acontecer. E aconteceu também muitas coisas. E a gente tem que se acalmar. Não era injusto, tá, gente? E ele também pode dar algumas coisas para você pensar. E, gente, quando eu tava quieta, que eu não tava sozinha, e eu já tava junta, felicidade. Mas foi aí que isso aconteceu, algo. Eu ouvi a briga, e a briga estava uma palavra muito que eu ouvia. Mas sabe, tem gente que já tava bravo, e eu vi lá que tava acontecendo. Eu vi lá que tá acontecendo, mas quando isso não foi tão bom assim, e isso também pode ser um amigo que pode ajudar. E aí, gente, a gente tem que realmente altura, a gente são amigos. Mas aconteceu de algo. Eu fui voltar na minha casa, divertir um pouquinho com a Lara e o Davi, já que a tia Priscila apareceu. E ela chamou a Lara uma conversa que aconteceu com nossos amigos. E ela ficou tão brava que isso aconteceu. E também que isso não era injusto, né, gente? E já que isso acontecer, eu fiquei tão preocupada, assustada. E ela chamou as outras mães, né? Ela tinha muita mãe, né? E eu fiquei assustada, que palavra muito diferente que eu ouvia. E, gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Achava que era tudo de boa, tudo fofinho, né? Mas só que transformou uma bagunça. E eu fiquei triste, né? Quando a hora da briga, qual que foi dar uma chinelada na Lara?
Eu percebi. Eu não sabia, mas algum garoto que falou, foi a Lara que soltou. E ela, não. E também isso é uma tristeza. E as mães estão bravas e fazem uma palavra, né? E o que ela fez, eu não sei, né? E a hora quando ela está conversando mais ainda pior, eu fiquei assustada que isso não aconteceria comigo. Achava que era tudo de boa, mas eu não sabia que isso aconteceria. E esse também foi verdade. A minha geração é a verdade. E a gente é amigo. Nada que isso aconteceria, sabe? Quando aquelas brigas enormes que aconteceram, eu não sabia que isso aconteceria comigo. Mas foi aí que deu algumas coisas. E eu tô sentindo ainda triste, né? Eu não sabia, gente, eu nunca sabia que isso ia acontecer. Mas, então, a Lara estava chorando, não, um pouquinho triste, né? Ai, meu Deus do céu. E isso aconteceria. E ela disse que foi o garoto que fez coisa errada. E, sabe, é o aviso, sabe? Tô falando muito aviso. E as mães que falam, quem foi que deu uma chinelada na Lara? E a mãe da Priscila, que tem a Lara, ela disse, se você fazer mais briga, eu não vou deixar você na rua. Eu não sei o que ela disse, mas ela disse de alguma coisa. Pegar, sei. Eu fiquei muito assustada. Que isso nunca aconteceu. Mas às vezes tem um visual muito grande. A gente nunca sabia que é no nosso coração. Mas a gente sabe que aconteceria. Eu tô sentindo um pouquinho. Mas isso não aconteceria comigo. Mas também, sabe de outra coisa? Outra palavra. Eu não sabia que isso aconteceria, mas ela também não faz nenhuma parte. E, gente, isso não era tão assim. E eles também podem dar algumas inteligências, né? Que eu sou inteligente, muito boa e saudável felicidade. Mas foi aí que tinha uma briga. Porque as mães estavam brigando juntas. E ela disse um castigo, né? E eu falei de alguma coisa, não sei. Mas é que a gente não sabia que isso aconteceria. Aconteceu algo à mente que eu pensei. Minha cabeça, que o meu cérebro está pensando de tudo. Então, era que vocês entenderam. Eu não vou mostrar um vídeo. Bom, isso não tão assim. Isso também pode ser uma inteligência, mas aconteceu. Eu não sabia que isso aconteceria. E, gente, eu pensei de alguma coisa. Eu pensei de alguma coisa, né? Minha cabeça está pensando que tem uma briga. Eu pensei, eu acho que eu tenho um problema. Problema. Ai, meu Deus do céu. Sabe, depois eu falo aquilo. Eu não vou mostrar um vídeo dos outros YouTubes. Eu não vou. Bom, tô bem, isso não foi pesadelo. Mas todo dia foi melhor. Mas ele não foi. Então, por quê? Porque tinha uma briga enorme, né? Eu fiquei tão assustada.
eu não sei se aconteceria. Mas foi aí que isso deu uma enorme, né? E ficou meio um coração gigante ou pequeno, né? E sabe de tudo, também a gente pensa de alguma coisa. E a gente entendeu de algo que não deu algumas coisas. E eu pensei de algo. E, gente, eu também tenho um problema para vocês. Vou te falar. A mãe tem um monte de que a gente está pensando de tudo na nossa cabeça. Mas ele também pode ser amigo, ou amigável, ou tudo feliz, só que transformou algo a mente, né? Tristeza. E, gente, eu também passei um pouco dos limites. Eu não sei o que aconteceu, mas foi aí, né? Que tem um monte de mãe brigando juntas. E eu pensei que estava acontecendo de algo. E tinha uma briga assustada. Tinha 4 mães. A minha mãe, que é Renata, né? E as outras, que eu não sei. A tia Priscila. E, gente, tinha 4 mães, mas as outras, eu não sei qual é o nome dela. Eu pensei de alguma coisa, né? Sabe? Eles também podem ser amigos. Lembra o que eu disse? Ele também pode ser amigos, não era? Então. E a gente pensou de algo para ficar feliz, né? E também eles fez tudo para amigos. Só que 4 mães tinham uma briga. E tinha 3 filhos, né? E uma que é a minha amiga, que é a Lara. E o meu irmão, que se chama Davi. Eu, que é a Isabela. Mas foi aí que isso aconteceu de novo. Porque elas não param de brigar. Eu pensei de tudo para poder se ajudar, mas não deu bom. Bom, tudo isso para ser vocês mesmo. Eu não sei de tudo que isso aconteceu. Mas foi aí que não deu tempo. Com nossas mensagens, né? Foi isso. E também, sabe que isso aconteceria. E eles não tão bom assim. Gente, você sabia que isso aconteceu? Sim. Foi hoje. Eu tô falando a verdade. Sabe? Sim, tô falando um monte de verdade. A minha geração é a verdade. Então, que isso aconteceria às vezes, mas não foi tão bom. Eles também podem ser amigos. E eles também podem ser. Mas foi aí que isso aconteceu. E, gente, eu não sabia que isso aconteceria. Mas meu bobeira é. E então, sabe? Eles também podem ser, mas 4 mães estão falando aquele jeito que eu não quero ouvir. Eu não queria ouvir aquela fala. Aquela fala foi muito assustadora. Eu ia desaparecer do Neida para eu não ficar aquela briga. Eu fiquei tão assustada e eu fiquei tão... Eu não sei o que aconteceu, mas foi longo o dia, né? Foi hoje que eu tô falando. Hoje, eu tô fazendo agora. E tudo isso era a gente.
E a gente pensou qualquer jeito que a gente pensou. E aquilo que a gente pensou, tô bem, né? Mas a briga não foi tão bem, mas... Por que tô bem vocês estão fazendo daquele jeito? E, gente... E a três mães... Não, era... A duas mães foi embora. Já a Renata e a Priscila. E então ela... E tá quase terminando a briga. A tia Priscila fala um monte de coisa. Eu não sabia. Mas também pode ser um aviso para todo mundo. Eu não pensei que isso aconteceria. Enquanto ela fala um monte de verdade. Então ela foi pra casa da tia Priscila, né? E a Lara, né? E eu e o Davi, tudo isso, e terminou a briga. E a Lara e o Davi foi divertir. E eu, já que eu tô fazendo meu YouTube, né? E isso aconteceria. Então, gente, espero gostado de hoje falar tchau, tchau pra vocês.